Ele diz bem aqui, ó, como identificar um momento de estresse normal por vida, né, por vias das questões da vida, é o que ele quer dizer, ou quando é um problema emocional. Você está fazendo uma pergunta muitíssima importante, que é o seguinte: a gente separar a vida das doenças. Porque o mundo, ele tem criado uma indústria da doença e uma marketing da loucura, aonde a vida se tornou doença e a doença se tornou a vida das pessoas. Onde todo mundo agora quer tomar remédio, prescrever remédio, digamos assim, eu me lembro uma situação em que uma cliente, ela foi num psiquiatra e ele prescreveu um remédio para uma pessoa e explicou os benefícios do remédio, e a cliente falou assim: "Mas por que a gente não já prescreve logo para a família toda?". Ou seja, as pessoas pensam que dá para ficar remediando a vida, dá para ficar tomando remédio assim à vontade, e dizem nomes do tipo: "Não, é só umas gotinhas de Rivotril", e não consegue compreender que 2 gotas, 3 gotas de Rivotril equivale a um sublingual que você põe debaixo da língua e tira uma pessoa de uma crise de pânico, de ansiedade, de depressão, em questão de 5 a 15 minutos. Ou seja, de 1, 2, 3 gotas de Rivotril já é um sublingual para tirar a pessoa da crise. E é uma dose alta. E quanto mais você toma esses remédios que você chama de gotinhas de Rivotril, entendeu? Mais doses você vai ter que tomar até que chega um momento em que você vai criando uma tolerância tão alta, porque você vai tomar doses cada vez maiores para poder alcançar o resultado que antes você tinha, e chega um ponto que você está extremamente viciado nesses remédios tarja-pretas, como o Rivotril, que é o clonazepam, e outros tantos, como a Prozolam, que é o Frontal, e outros tantos, como o diazepam, que é o Valium, e todos esses outros que são tarja-pretas, remédios benzodiazepínicos. E os tarja vermelhas, também vicia? Vicia, vicia sim. Tá aí o Zolpidem para poder provar isso. Tem gente tomando cartelas de 10 comprimidos Zolpidem, 20 comprimidos Zolpidem, 30 comprimidos Zolpidem por dia e andando na rua que nem um zumbi. Teve um caso aqui em Brasília, que saiu até em reportagem do jornal, salvo engano pela CNN, de que uma pessoa, ela foi internada com 300 comprimidos de Zolpidem que ela tomou e ficou em coma por dias, semanas e meses. Então, tá aí um alerta a se fazer. Ele tem a ver com o cansaço físico e mental. É aquele cansaço físico que você sente no final de um dia de trabalho e que você toma um banho e imediatamente você já se sente restaurado minutos após, se for o caso, horas após no máximo. Ou que você, logo após tomar um banho e deitar-se, dormir, no outro dia você já está renovado para começar a sua vida. E que quando esse cansaço ele também é mental, é porque você está fazendo tarefas demais, coisas demais, trabalhando demais, começando cedo, terminando tarde, varando horas à noite na madrugada trabalhando, virando turnos de trabalho, e esses cansaços físicos e mentais, eles vão fazendo com que você cada vez mais vá sentindo esse cansaço aumentar, tanto na parte física quanto na parte mental. Só que quando esse cansaço, quando esse estresse ele é da vida, ele vai, digamos assim, você vai atenuando, você vai controlando ele com um banho gostoso, tranquilo, relaxante, que você tome, dorme à noite, um sono de qualidade, no outro dia você está bem. Você melhora ele com passeios, com bons relacionamentos, com, digamos assim, encontros, abraços, amizades, boas relações, exercício físico. Você trata isso com questões como boa alimentação. E eu costumo dizer que tem 5 coisas que todos os seres na face da Terra respeitam: comer, beber, dormir, fazer sexo e excretar. E nós, os seres humanos, que perdemos a habilidade de trabalhar em trabalhos pesados como no passado, né? Hoje temos equipamentos, máquinas que fazem isso. O exercício físico é muito importante e sempre foi muito importante na vida do ser humano. Seja na época das cavernas, quando andávamos quilômetros para poder conseguir comida, ou hoje, entendeu? Que andamos de carro e aí temos que andar quilômetros para poder perder o peso que a gente não está perdendo em busca de conquistar o pão de cada dia. Então, o exercício físico ele é muito importante, juntamente com o 7º pilar, que é as boas relações. Agora, quando o problema é um estresse de fundo psicoemocional, ele vai acabar no burnout, que é um nome novo para a palavra estresse. Antigamente, se dizia que a pessoa estava com problema de nervos. Depois passou para problema de estresse. Depois passou para ansiedade. E agora o nome novo é burnout, porque tudo que tem o termo em inglês tem é muito, né? Assim, importante, interessante, e ganha notoriedade, e tem um valor enorme. Se eu disser que é esgotamento, você diz, eu estou esgotado, realmente, eu estou esgotado. Mas se eu falar que é burnout, aí você diz, eita, aí é sério, é doença séria.
Então, tudo que é em inglês é desse jeito. É igual dizer assim, eu trabalho de 8 às 18. Aí você diz, poxa, você trabalha muito. Se eu disser em inglês, eu trabalho full time, que é a mesma coisa, você diz, eita, mas você então trabalha o dia inteiro, né? O tempo todo, né? Então, ou seja, tudo que é em inglês, ele tem uma pegada muito grande. Se eu digo para você que você tem, digamos assim, você se envolve com relações tóxicas, relações amorosas doentias, relações adoecedoras, e que você causa e gera essas relações, e que você torna essas relações agressivas, tanto para si quanto para o seu parceiro ou para sua parceira, você vai dizer, de fato é isso. Agora, se eu disser que isto é um transtorno, digamos assim, borderline, aí pronto, aí já é uma doença muito séria. E esse nome borderline, burnout, transtorno bipolar, eles são muito confundidos com situações diversas e tem diagnósticos muito errados em cima disso. Então, quando você vai para a questão do cansaço físico e mental e ele passa para uma questão de fundo psicoemocional, é quando esse cansaço físico e mental ele não passa nunca. Você está vivendo aquele cansaço o tempo todo. Esse esgotamento, ele nunca lhe deixa. Você toma um banho, você descansa à noite, dorme bem, você faz uma higiene mental lendo um livro, vivendo bons momentos de prazer, de alegria, com boa alimentação, com a hidratação correta, dormindo bem, com boas relações, fazendo exercício físico, você encontra pessoas bacanas, você vive momentos de prazer e esse estresse nunca acaba. Esse esgotamento físico e mental, ele continua o tempo todo, por dias, semanas e meses, e aí é bem provável que você já está em burnout. Pergunta, como evitar? Você pode evitar essas situações, número 1, fazendo uma coisa de cada vez. Número 1, aprendendo que na ampulheta da vida só desce 1 grão de cada vez. Se você tentar descer 2 grãos, ele vai arranhar a ampulheta da sua vida e, portanto, a sua saúde, e você vai perdê-la e vai entrar na frase que atribuem a Dalai Lama, atribuem a um monte de outras pessoas, e que, na verdade, essa frase foi dita pelo Confúcio, quando Medilcius perguntou a ele o seguinte, Confúcio vai a Confúcio e pergunta, Confúcio, o que você acha mais interessante no ser humano? E então o Confúcio responde, é que ele perde a saúde para ganhar o dinheiro, depois ele perde o dinheiro tentando restaurar a saúde, depois ele vive a vida como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido, sempre vivendo no passado aonde já passou e a vida não existe mais, e pensando no futuro em que nunca existirá, porque o futuro sempre será o presente, e por não viver o presente, ele não consegue aproveitar a vida e, desse modo, ele vai perdendo os seus dias de existência ansiosamente. Desse modo, pessoal, eu parafraseei, trouxe uma tradução, uma transliteração da frase de Confúcio, das explicações e abordagens de Confúcio para Medilcius, quando ele perguntou isso. Isso você vai encontrar nas literaturas de língua inglesa, no livro Inglês Sem Professor, do vocabulário à gramática. Você vai encontrar várias dessas histórias e a fonte do que eu citei, que é frase dita por Confúcio e não por Dalai Lama ou qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, viva uma vida do presente, viva um momento presente, viva boas relações, faça uma tarefa de cada vez, faça uma coisa de cada vez, divida seus grandes projetos em etapas para que você possa fazer ao longo da vida e aprenda que o momento do cume, do sucesso, da conquista, ele é o momento do clímax, é o momento em que você está ali. Mas é toda a caminhada que traz o prazer desse momento. É a caminhada que vai gerando esse prazer até que você chega no cume, que é o clímax. Mas o prazer mesmo está na caminhada. Então, viva um dia de cada vez, viva hermeticamente no dia de hoje, somente hoje, no agora, vivendo cada experiência, cada momento, com cada pessoa, com cada encontro, com cada situação, realizando cada tarefa de maneira concentrada, de maneira focada, de maneira objetiva, e viva esse momento sem ficar pensando no que ainda tem que fazer. Tem gente que vai dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte. Não tem como, você não desliga, você não apaga, e daí vem um dos tipos da insônia. E tem gente que é tão forte isso, que fica no background da mente, rodando um filme de uma história toda do que ele vai fazer no dia seguinte. Não tem como você conseguir dormir desse jeito. Daí você vai ter insônia, vai ter ansiedade, depois vai ter insônia, depois vai ter esgotamento, e esse esgotamento vai gerar o burnout. Então, tá aí a dica, e tá aí a questão da pergunta.